Projeto aprovar aulão de questões aí, revisão por questões da Assembleia Legislativa, para o cargo aí da Polícia da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Vamos fazer uma revisão com base nas algumas questões que a banca já apresentou, alguns pontos aí. Acho que nós só não vamos falar de RLM. O resto vai dar para a gente falar alguns pontos aqui da parte geral. Primeira questão aí, nós vamos iniciar essa questão, galera, fazendo a análise dessa figura aqui, ó. 1 minuto aí, a questão de português. Tem que fazer a análise dessa figura aí. 1 minuto para fazer a análise dessa figura. Deixa eu dar um zoom aqui. Fazer a análise dessa figura aí. Beleza? Agora vamos para a questão. Já fizemos a análise da figura, agora nós vamos para a questão. Podemos? Podemos avançar para a questão, galera? Conseguiram fazer a análise da figura? Dá um joinha aí. Então, beleza. Primeira questão é fazer a análise da figura. E agora nós vamos para a questão. A questão é a seguinte. Deixa eu reduzir o zoom agora. Considerando o infográfico e as características desse gênero textual para assinalar V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Galera, 1 minuto aí para fazer essa questão. V para verdadeira e F para falsa. Manda só o gabarito, hein, galera? A maioria está dizendo que vai de letra A. A maioria está dizendo que o que responde corretamente essa atividade, essa figura que nós acabamos de ver, é a letra A. E aí, galera? Podemos? Edson disse que vai de C. A maioria está indo de A. Edson disse que vai de C, com base na figura que nós acabamos de ver. Edson está indo de letra C. Galera, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Chegou atrasado, os portões fecharam, Mari. Próximo gabarito possível aqui, galera. É o gabarito letra A. A, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos voltar na questão aqui, ó. Essa é a questão, essa é a figura, beleza? Entre os fatos e fakes, a cada 100 brasileiros, 53 afirmam que o principal motivo de usar as redes sociais é ver notícia. Já nos Estados Unidos, só 28 a cada 100 tem essa motivação. Porcentagem que afirma ler notícia é a principal razão para o uso das redes sociais, janeiro de 2024. Ó. Brasil, quantidade que fala que vê para ver notícia. Nos Estados Unidos, a cada 100, 53. A cada 100, 28 lá nos Estados Unidos. Beleza? Aí a alternativa perdi a ver para verdadeira. Ó. Trata-se de uma sequência de imagens que ilustra, por exemplo, uma notícia ou uma reportagem. Isso é verdadeiro.
É uma forma de interlocução que ocorre por meio de questionamentos e de resposta. Não, não só veio trazendo as informações, não tem questionamento e resposta aqui. É um tipo de legenda ou uma breve citação que esclarece e realça, não, citação não, nem legenda. É uma figura demonstrando aí, de forma direta, a quantidade de pessoas que faz tal coisa e a quantidade de pessoas que faz tantas coisas em outro local. É uma ilustração que representa um tópico ou uma matéria por meios visuais. Boa, isso aí, verdadeiro. São representações visuais de informações que facilitam de forma rápida e clara a compreensão do assunto. Isso aí. Você descobriu aqui a média de a cada 100 pessoas no Brasil, 53. A cada 100 pessoas nos Estados Unidos, 28. Beleza? Gabarito possível aí é a letra A. Próxima questão. Também aí sobre charge, ó. Próxima questão. Faça 1 minuto aí para fazer a leitura. 1 minuto para fazer a leitura da charge. 1 minuto não, né? 20 segundos. Questão número 2. 20 segundos aí para fazer a leitura da charge. E aí, galera? Beleza, vamos para a questão agora. Vamos fazer a questão agora. A pergunta da questão é a seguinte: nas falas do texto supracitado, observam-se características que demonstram a intenção do autor em adotar uma linguagem. Qual a linguagem aí? 1, 2 ou 3? Qual é o gabarito dessa questão? Com base na figura que nós acabamos de ver. Qual é o gabarito dessa questão? Grande Elias. Elias é um parceirão, hein? Liderança lá de André Carlone. Grande Elias. Seja bem-vindo aí, Elias. Um abraço. E aí, galera? Qual é o gabarito aí, galera, dessa questão? Com base na charge que nós acabamos de ver. A maioria está indo de. Opa, agora deu briga aí. A maioria está dizendo que é a letra A, outros estão dizendo que é a letra B. Uns estão dizendo que é A e a outros estão dizendo que é B. Volta na imagem, professor. Beleza, vamos voltar na imagem aqui, ó. Faça aí a análise da imagem. Faça a leitura. Beleza. Agora vamos para a questão aí, ó. E aí? Qual é o gabarito, galera? Alguns estão indo de letra A, outros estão indo de letra B. Grande Wallace. Quem é vivo sempre aparece, né, Wallace? O Wallace tem vantagem nessa prova, porque cai muita questão de segurança patrimonial.
E aí, a maioria está indo de A. Quem respondeu? Outros estão indo de B. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, galera. Ó, gabarito possível para essa atividade, a letra B. Apenas 1 e 3 estão corretas, beleza? Gabarito possível é a letra B. Apenas 1 e 3 estão corretas, beleza? Essas questões aqui foram da banca IBGP, beleza? Próxima questão. Olha aí, ó, outra figura, hein? Outra figura. Beber e dirigir, estou fora. Se beber, não dirija. Beleza? Se beber, não dirige. Beber e dirigir, estou fora. Se beber, não dirija. Beleza? Podemos? Podemos? Já fizeram a análise da figura? Agora vamos para a pergunta. Considere as afirmações. Aí vocês vão ler 1, 2 e 3 aí, e 4. E vão verificar qual responde corretamente aí a, as alternativas. Façam a leitura aí. Lembra daquela tática lá para ganhar tempo, hein? Se você vê que tem uma alternativa, não está nas outras, já risca. Ou se só tem ela, já vai para o gabarito, entendeu? Tenta ganhar tempo. Edson falou que vai de C. A maioria aí está respondendo letra C. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde lá no dia da prova, se der tempo. Amanhã, né? Gabarito, a banca deu o gabarito aqui, galera, dessa questão, a letra D, beleza? A letra D. Todas as alternativas estão corretas. A expressão estou fora não segue a estrutura exigida pela gramática normativa para um período completo, porém cumpre plenamente a sua função discursiva e comunicativa no contexto da propaganda. Trata-se de uma estratégia de linguagem informal adequada ao público-alvo e aos objetivos persuasivos da campanha. Se beber, a conjunção C introduz as circunstâncias e condições, estabelecendo uma relação condicional com a oração seguinte, implícita ou explícita, conforme a gramática da língua portuguesa. Depois vocês vão ler aí 1, 2 e 3, mas todas estão corretas aqui, beleza? Depois vocês vão receber o link do material aí, beleza? Depois vocês vão receber o link do material aí. Essa eu acho que todo mundo errou, né? Todo mundo errou essa questão. Eu acho que erraram por conta da letra A, né? Da primeira alternativa, da 1. A maioria errou aí. Próxima questão, a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: há na língua portuguesa expressões que, apesar de terem semelhança sonora e visual, apresentam diferenças em seu emprego. Quanto ao emprego das expressões, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta aí? Menos de um minuto para essa daí, tá? E aí, galera? Qual responde corretamente aí?
A maioria está indo de letra D. A maioria está indo de letra D. A maioria está indo de letra D. Grande Cristiano. E aí, galera? Se não me engano, nessa prova português vale 2, né? Edson disse, meu Deus, essa é a questão 4. E aí, Edson? Lá vem Luana CK. Luana. E aí, galera? Vale 3 pontos, né? Na português vale 3 pontos. Que bem, assim. Se eu conseguir acertar 9 de novo. RLM eu não vou acertar nem. Não vou, não, vou chutar. E aí, galera? Tentar acertar bastante pontos em português, então. Amanhã eu tô lá fazendo essa prova com vocês. Tô no Salesiano. Fala aí, qual local de prova você está? Eu tô no Salesiano. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, galera, é a letra D. A parte indica aquilo que está isolado, separado. A parte junto significa interrupção do discurso de alguém, beleza? Interrupção do discurso de alguém. Eu estou lá na. Unisales é o Salesiano, não é? Unisales eu acho que é no Salesiano. Tico Salesiano, não é isso? Pelo que eu vi lá, é isso. Vou confirmar lá. Unisales é o antigo Salesiano. Beleza? Tá certo aí a letra D. Fala aí para mim, de 4 questões, qual é a sua nota parcial aí? Tirou quantas de 4 questões? Acertou quantas até agora? Manda aí. 2 de 4 questões, 3 de 4 questões. Muito bom. Seriam 6 pontos já, né? Muito bom. 6 pontos já. Muito bom. Seriam 6 pontos. Legal. Vamos lá. 6 não. 9 pontos, pô. São 3, não é? Vale 3. É isso aí, 9 pontos. Eu tô na mente que vale 2. Beleza? Vambora. Próxima é uma figura de novo, ó. Figura, ó. Vamos analisar a figura e depois a gente vai responder. Faltou ele no álbum. Dengue mata. Cuidado para o mosquito não nascer. Tá vendo? Professor, não farei essa prova. Estou aqui pegando os bisus, aprendendo um pouco mais. Muito bom, Martinez. Parabéns. Faltou ele no álbum. Dengue mata. Cuide para o mosquito não nascer. Beleza lá? Ó. Botou a fotinha de um senhor. Faltou ele no álbum de formatura da menina. Beleza? Tá querendo dizer. Vamos analisar aqui. Talvez eu possa dar a resposta se eu falar o que está querendo, o que está significando essa figura aqui, né? O que está querendo passar, qual a ideia que está querendo transmitir aqui. Então, conseguiram fazer a análise da figura? Muito bom, Martinez. Conseguiram fazer a análise da figura? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: considerando o cartaz que contém a imagem aliada a um texto verbal, é correto afirmar que ele apresenta como principal objetivo. Qual é o principal objetivo desse cartaz aí, galera? Qual é o principal objetivo desse cartaz? Grande Max. Max está dizendo que é a letra B. Luciano, grande Luciano. Luciano está dizendo que é a letra B. Lembrando que dia 28 tem o simulado presencial do IASES, tá? Isaurina, Rayane, a maioria está dizendo B. Luana nem mandou B, não. Luana mandou B. Luana está completando aquela música do Chora Não, Bebê. Depois a prova da Polícia Penal. Chora Não, Bebê. É braba. E vamos lá. Mostra de novo. Mostrar de novo a figura. Vamos.
Olha lá, ó, a figura é essa daqui, ó. A figura diz o seguinte: faltou ele no álbum, dengue mata. Cuide para o mosquito não nascer. Beleza? Olha aí, grande Adson. Valeu, Adson. Obrigado. Adson vai estar torcendo pela gente amanhã aí. Aí, ó, essa é a figura. Podemos voltar para a questão? Qual é o gabarito da questão aí? Faça a leitura aí. A maioria está dizendo que vai de letra B. Gabarito possível aí, galera, dessa questão é a letra B. Conscientizar a população sobre a necessidade da prevenção das doenças provocadas pelo Aedes aegypti de forma objetiva e avisar que a dengue mata. É isso aí. Viu que tem a foto do senhorzinho lá, ele não participando da formatura da filha, parece, ou da neta, porque ele deve ter empacotado aí pela dengue. Beleza? Show? Então ele deve ter ido de arrasta por causa da dengue, beleza? Vamos lá. A questão aí, ó. Mais uma figura. Chico, são mais de 4.700 espécies conhecidas no Pantanal. Não vai caber no quadrinho. Ara, tudo bom? Eu acho que ele fala assim, Ara, tudo bom? E aí? Beleza? Conseguiram ver aí a figura? Podemos ir para a questão? Essa é uma questão um pouquinho mais difícil. Podemos? E da banca, tá? Eu tenho mania, o pessoal fala, tudo bem, professor? Fala, bom. E aí, ó, a alternativa é a seguinte. Aqui já é um pouquinho mais complicada. A fala do personagem Chico Bento, o último balão, reproduz a variante linguística recorrente na fala de brasileiros, pertencentes a determinada região do país. Essa estrutura caracteriza-se por variantes. Letra A, diacrônicas. B, diatópicas. C, diastráticas. D, diafásicas. Diafásicas. E aí? Qual é o gabarito? Paulo Sérgio mandou A, Freire mandou D, Carneiro mandou A. Freire foi de C agora, não tem como mudar não, hein, Freire? Bita foi de chute B, sei não, mudei, é letra C, mudou, né? E aí, galera, a maioria tá entre A, C, e aí? É uma questão que o nível dela é um pouquinho mais elevado. Tem que saber aí em qual função aí tá a linguagem aí, digamos assim. Qual variante está a linguagem? Qual o tipo de variação linguística? É um pouquinho chato. Tem gente indo de E, vai só até a letra D, pô. Lira, vai só até a letra D. Marcos está indo de A, outros estão indo de C. E aí, galera, podemos? Falou no chute a letra A. Falou no chute a letra A, aí é sacanagem. Tiro para a parede, Elisa. Vai lá pro quarto, liga o ventilador. Vai, vai. Aí tá gravando ainda. Vai, tiro para a parede, vai. Falando com a minha filha aqui. Vai pra lá. Fica com o pezão na parede aqui, ela suja a parede toda. Achei que tinha desligado. Vai, vai no quarto de Bia. Aqui a fala é igual a polícia, tá vendo? Vai, se adianta. Não, comigo é comunicação não violenta. Justiça restaurativa e comunicação não violenta. Gabarito possível aí. Gabarito possível, galera. É a letra B, diastópica. Diatópicas. A linguagem diatópica refere a variação linguística regional ou geográfica, que estuda como a linguagem muda de um lugar para o outro, criando dialetos, sotaques, regionalismo, como mandioca, empim, macaxeira, para os alimentos, devido às diferentes culturas históricas e costumes locais, sendo um estudo importante da sociolinguística e da dialetologia. Galera, deixa eu só jogar aqui para vocês, ó. É bom que a gente já pega as variações linguísticas aí, ó. Pode ser, a variação linguística, ela pode ser as variações diafásicas, são variantes que dependem do contexto comunicativo, formal ou informal.
podem ser históricas, é uma alteração na maneira de escrever, no significado de determinadas palavras, até mesmo o emprego delas através do tempo. Variações diastópicas são variações que acontecem de acordo com o local onde vivem os falantes, diferentes sotaques, dialetos e falares, aqui é o que a gente estudou. E diastópicas são aquelas variações que ocorrem em virtude de uma convivência entre grupos sociais, beleza? Mas acho que a dele é de dislalia. Não, aqui é o gabarito da banca foi realmente a diatópica, beleza? Diatópica, beleza? Entendi o que você está querendo falar, não, mas é isso aí. O gabarito é essa. A outra figura, quando você come as verduras, você também usa essa máscara? O bichinho está perguntando aí. Quando você come as verduras, você também usa essa máscara? É uma pergunta para o rapaz que está jogando, lançando aí o remédio, aí, o veneno nas plantas. Veneno, né? Pela caveirinha aqui, não é caveirinha de aprovado na Polícia Penal, não. Isso aqui é caveirinha de veneno. E aí? A questão aqui, ó. Quando você, no trecho retirado da charge, a palavra você pertence à classe gramatical chamada de... E aí, galera? Você aí nessa charge. Muito fácil, né? Muito fácil. A maioria está indo de letra A, mas, professor, vai ser fácil assim? Lembra que essa prova é nível fundamental. Não quer dizer que vai ser fácil, mas não vai ser tão elevado, não. É nível fundamental. Beleza? Tá sabendo ler e escrever? Provavelmente você já tem o fundamental, então. E aí, galera? E eu ainda ainda não tenho fundamental nem contas. Eu não sei fazer contas. E aí, galera? A maioria está indo de letra A. A da penal foi para promotor de justiça. Eles confundiram. E aí, galera? E aí, galera? A maioria está indo de pro. É só A, B, C ou D, Mari. Depois a gente justifica. A, B, C ou D. A maioria foi de letra A. Gabarito possível aí, ó. Gabarito possível é a letra A na língua gramatical. A palavra você é classificada como pronome de tratamento utilizado para se referir à pessoa a quem se fala, segunda pessoa do discurso, embora exija que o verbo seja conjugado na terceira pessoa. Beleza? É um pronome, gabarito é letra A. Beleza? Depois vocês vão receber esse materialzinho. O amor de Maria era forte. É correto afirmar que na frase apresentada exerce a função de artigo. Quem exerce a função de artigo aí? A, B, C ou D? Artigo, galera. Quem exerce a função de artigo? Estão mandando um A de novo? De analfabeto. Era A de analfabeto. Aí é sacanagem, né? Vamos ver, vamos ver. Questão número 8. O problema é vir assim o aluno errar na hora de passar para o gabarito. Já vai ficar fora, já está eliminado. Por causa da questão. Vem a questão assim, o aluno na hora de passar para o gabarito erra. A 7, a 8 ele marca na 7. E a 7 ele marca na 6. E aí, galera? Gabarito possível. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra A, beleza? Gabarito possível é a letra A, não precisa nem ficar justificando aqui. Muito fácil essa questão. Questão número 9. No trecho, texto e mais textos sobre o tema discussões, muitas vezes infrutíferas, e esvaziamento de conceitos, o termo destacado pertence à mesma classe gramatical que em... E aí, galera?
A Rayane falou que fez isso da penal. Quem troca, quem não redobra a atenção na hora de marcar no gabarito, acaba pagando um preço caro. Pessoal. E aí, galera, a maioria está indo de B, a maioria está indo de letra B. A maioria está dizendo que essa aprimoração cultural cínica não se transforma em respeito e em direitos na prática do dia a dia. Tem a mesma classe gramatical? E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra B. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Mari vai de C. Gabarito possível, a maioria B. Mari, letra C. Gabarito possível é a letra B. Beleza? Ambos aí são adjetivos, beleza? Show? Cultural cínica também é adjetivo aí, beleza? Infrutífera é um adjetivo, cínica também é um adjetivo, beleza? Então, que qualifica aí o substantivo. Show? Gabarito possível é a letra B. Depois vocês vão ler o material com calma para fazer uma revisão com base nesse material. A última questão de português é a seguinte: que lhe estaria acontecendo? Que lhe estaria acontecendo? É correto afirmar que o pronome oblíquo átono se encontra em uma posição de próclise. Por quê? E aí, galera, por quê que ele está numa posição de próclise? Eita desgrama! Nessa de português lá da Polícia Penal caiu a ênclise, né? Eu acertei. Só errei uma de português, bebê. E aí? Falar o português eu só não sei falar e escrever. Agora marcar o X eu sei. E aí, galera? A maioria está indo de letra B. A maioria está dizendo que é a letra B, que é atraído por um pronome relativo. E aí, galera? A maioria está dizendo que é a letra B. Podemos? 10 questões de português aí. Vamos ver qual vai ser a nota parcial de vocês. Podemos? Se a prova fosse hoje, você sairia da prova com essas questões aí, quantos pontos? A gente vai ver agora. A gente vai conseguir saber agora quantos pontos você sairia da prova. Não é hora de bugar, não, Mary. Não é hora de bugar, não. Mary falou, buguei. Volta aí. 100% tá indo de B. Amanda Freire disse, desistindo já. Não, que desistir. É sobrenome desistir. Vamos para cima. E aí, galera, podemos? Depois a gente vai para a parte mais gostosinha, informática. E aí? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Desistir nunca. Isso aí, desistir nunca. É sobre não desistir, pô. Nunca. Beleza? É uma pancada atrás da outra. Já faz parte da vida do concurseiro. Gabarito possível aqui, galera. Letra B. Show. Opa, mas essa questão tá... Não, essa questão é letra A. Essa apropriação cultural, não. A questão é letra A. Essa questão é atraída por um pronome interrogativo. Gabarito possível é letra A. Deixa eu colocar aqui. Eu só não coloquei, eu deixei a resposta da anterior. Beleza?
O pronome oblíquo atrulier encontra-se em posição de próclise, antes do verbo, estaria acontecendo, porque é atraído por um pronome interrogativo que. Em orações interrogativas diretas, iniciadas por pronome interrogativo, a próclise é obrigatória na norma culta. Beleza? Gabarito é letra A. Beleza? Galera, qual é a nota de vocês aí, parcial? Qual é a nota parcial aí? 7 de 10. 7 de 10. Fechou? Flávio, grande Flávio. Flávio falou que fechou. Muito bom. Mas fechou o quê? Fechou com 0 ou fechou com 10 de 10? Até errei, 3 fora, as que não vi. Beleza? Ah, tá, 10 de 10. Muito bom, Flávio. Caramba, parabéns. E aí? Cheguei no final, 8 de 10. Não contei. Ah, show de bola. Vamos para a informática agora? Informática tá uma uva, hein? Informática é para gabaritar. Informática tá uma uva. Eu acho que na prova vem assim, porque as questões são da banca. Beleza? A primeira questão de informática é o seguinte, ó, uma uva, hein? Um professor da rede municipal irá utilizar slides que estão em seu notebook. Para tanto, será necessário que ele conecte seu notebook ao data show, que se encontra em uma sala de aula. Identifique a alternativa que apresenta corretamente padrões de conexão de vídeo. Qual que é aí, galera? A maioria um tá indo de D, outro tá indo de E, nem tem letra E. E aí, galera? Realmente, Mari burgou. Ela tá em E, continua em E. Ixi, tá feio o negócio aí. A maioria tá indo de D. Essa é uma questão muito fácil, beleza? Essa é uma questão muito fácil. A maioria tá indo de D. Agora foi D, ué. Digito D e vai E. Não, digito D foi D mesmo. E aí? Tá nada fácil informar. Tá sim. A maioria foi de letra D. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, a letra D. HDMI, DVI e VGA são conexões de vídeo que diferem em qualidade e funcionalidade. Depois vocês vão ler o resto aí. Beleza? Show? Próxima questão. A próxima questão é a seguinte. Ah, não vou saber ler essa parada aqui, não. O Solid State Drive SSD tem tecnologia de armazenamento semelhante ao... E aí, galera? Luciano foi de A, hard disk. Matheus Maia foi de A, hard disk. Isso aí é questão da banca, tá? Depois, se tiver qualquer outro gabarito aqui, é porque foi questão da banca, não foi questão minha, não. Aprovado, mandou A. Aprovado, mandou A. E aí? A maioria tá indo de A. Edson Carneiro disse chutei letra A. E aí? Matheus Maia falou, depois que você falou isso, a maioria foi de C. A maioria está indo de A, outros estão indo de C. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível é a letra C. O SSD tem tecnologia de armazenamento semelhante ao pendrive, pois ambos usam memória flash chip para guardar dados sem partes móveis, diferente do HD, que tem discos magnéticos giratórios ou de mídias ópticas, e por aí vai, beleza? Próxima questão. Questão número 13. A questão número 13. Correio eletrônico em inglês, e-mail, é um aplicativo para enviar e receber mensagens por intermédio de uma rede de computadores. Essas mensagens são armazenadas em caixa postal, na qual se pode ler, apagar, transcrever e anexar arquivos, entre outras funções. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente dois exemplos desses softwares. E aí? Flávio disse que vai de C. A maioria está indo de C.
Vamos adiantar, galera, que a gente tem 40 questões ainda. Não, 40 não, agora tem 37. E eu tô contando nos dedos aqui. Eu botei 13 menos 40, aí fiz rapidinho no dedo aqui, ó. E aí, galera? Consegui chegar na resposta. 27, ixi, errei, ferrou. Eu errei ainda, contei nos dedos, tá vendo? Como que vai pra prova de matemática assim, bicho? 27. Falta 27 ainda, muito que pariu. Tô falando com vocês, caiu mais um, eu boto 10, velho. Que jeito não, eu vou botar aqui a 11. Corto X, corto mais, são só 40, é só 40. Vou botar um mais um, aí eu vou fazer aquele cálculo. Corta a cruzinha, cortou a cruzinha, fica 11. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Que vergonha. É, gabarito possível é a letra C. Microsoft Outlook e Mozilla Thunderbird. Gabarito é a letra C aí, beleza? Representa aí a questão de e-mails, beleza? Software de e-mails. E aí? Próxima questão é o seguinte. A próxima questão, ela trata aí, no Microsoft, não vou saber isso aqui não. O fluxo de e-mails ocorre por meio de pipeline de transporte. O pipeline de transporte é uma coleção de serviços, conexões, componentes e filas que trabalham juntos para rotear todas as mensagens para o categorizador de um serviço de transporte em um servidor de caixa de correio dentro da organização. Sendo assim, é correto afirmar que define os espaços e o endereçamento SMTP. E aí, galera? Acho que travou. Freire disse que vai de A, letra, e Matheus Maia disse que vai de letra D. O computador já começou a querer travar já. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante, faz se que fosse Deus, se não queria criança. E aí, galera? Ixi, será que saiu aqui? Até pouco. Travou aqui, galera. Vou ter que tentar conectar de novo. Calma aí. Não tô conseguindo ver o. Sempre acontece isso. Iniciar essa bosta.
Reiniciar a máquina, começou a travar. Deixa eu só voltar aqui no material. Só verificar aqui no material onde que eu estava. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Acho que era aqui, ó. Eu acho que era essa alternativa aqui que eu tinha acabado de fazer. Beleza. Podemos voltar. Voltei. Desculpa aí, galera. A máquina deu segunda de informática. Que a gente já chegou a fazer essa daqui, nós já vimos o gabarito, não é isso? Nós já vimos o gabarito dessa aqui, a maioria tinha ido de letra. Deixa eu só fechar esse outro aqui. Aí, a maioria tinha ido de letra C e acertaram. A próxima aqui, ó, tá querendo. Ah, você já tinha mandado essa daqui. O inimigo tá furioso. E aí, galera? A maioria tinha ido de letra D, não é isso? E aí, qual é o gabarito dessa alternativa 14 aí, da questão 14? Outros foram de A, outros estão indo de D. Galera, tem que lembrar que o chat já é o gabarito, não pode mudar, não. Não tem essa de marcou e mudou, não. Beleza? O chat já é o gabarito. Beleza? Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível dessa alternativa é a letra A, domínio. Sim, o correto é afirmar que os domínios definem o espaço de endereçamento do SMTP, beleza? Depois vocês dão uma lida aí, vou enviar o material para vocês depois que vocês fizerem a revisão. Próxima questão aí, ó, sobre as ameaças, tipos de ataque e vulnerabilidade na internet. Assinale a alternativa que melhor descreve o conceito de phishing. É phishing, né? E aí, galera? A maioria está indo de C. Esse é o conceito de phishing. A maioria está indo de C. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível. Gabarito possível é a letra C. Phishing é um tipo de fraude no qual o criminoso tenta enganar o usuário para obter informações pessoais e financeiras ou credenciais de acesso, como senhas, fazendo-se passar por uma entidade confiável, como banco ou uma empresa conhecida. Isso geralmente é feito por meio de mensagens eletrônicas e e-mails, mensagens de texto e etc. Ou sites falsos que utilizam. Tem uma galera caindo nessa parada aí do boleto falso, né? Acha que é o boleto do concurso e paga outra coisa, e por aí vai. E aí, galera, questão 16. Até nisso estão prejudicando o concurseiro, né, velho? Assinale a alternativa que apresenta o termo que não corresponde a um tipo de vírus ou malware. Galera, quem vai fazer Polícia Penal de São Paulo, eu acho que é até amanhã, né? Até dia 22 só. Eu acho que a inscrição é até hoje, não sei. Pagamento é até dia 22. Minas já tem que ter, Minas eu tenho que ver a data, mas Minas, o meu pelo menos eu já paguei. E aí, galera? São Paulo é só para homem, né? 1.700 e pouco, lá é superior. 1.700 e poucas vagas, 1.100 e poucas vagas. A maioria está indo de letra C. A maioria está dizendo que a letra C não corresponde a um tipo de vírus ou de um malware. Muito fácil essa questão, né, velho? Muito fácil essa questão. Muito fácil essa questão muito tranquila. São Paulo, a Polícia Penal lá, as vagas foram só para homens. E superior aí, nível superior. E aí, galera? Grande Luana tá mandando C. Que amanhã seja assim. Amém.
Tomara, né? Tudo é possível, aquele que crê. Gabarito possível é a letra C. O firewall é um sistema de segurança essencial que atua como barreira entre a rede interna confiável e a externa, não confiáveis, como a internet, controlando o tráfego de dados, entradas e saídas, com base em regras pré-definidas para bloquear acessos não autorizados e atividades maliciosas, funcionando como um porteiro digital para proteger a rede de ameaças como hackers e malwares. Próxima questão aí. Em pontinho, pontinho, pontinho. Um golpista tenta induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais, com promessas de futuramente receber algum tipo de benefício. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Nós temos fraude de antecipação de recurso, furto de identidade, boato ou farming. E aí, galera? A maioria está indo de letra D. D. Max falou D de bola, é sacanagem. E aí, galera? Grande Bruno. Mary Marques foi de D. Não, Mary cismou com a E, né? Não sei o que ela tá arrumando da vida, que ela cismou com a letra E. A maioria tá indo de D. Podemos, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Eu tô rindo do cálculo que eu fiz aqui para chegar no 37. Foi complicado. Tô ferrado para matemática, bicho. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra A. Isso é a fraude de antecipação de recurso, beleza? Show? A fraude de antecipação de recurso é um golpe onde o criminoso promete benefício futuro, como um prêmio, uma herança, para convencer a vítima a fornecer dados pessoais ou fazer um pagamento adiantado, sem que esse benefício exista, como descrito em fontes sobre golpes online, beleza? Tem lá nesse fonte sobre golpes online, beleza? O farm não, o farm se relaciona ao usuário de sites falsos, sem necessariamente usar promessa de benefício como principal isca, beleza? Vocês foram em farming mais pelo nome, né? Vocês acharam o nome americanizado e acharam bonitinho. E erraram. Gabarito, questão 18. Trata-se de um software para smartphone utilizado para a troca de mensagem de texto instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios através de conexão à internet. Qual que é aí? É o Facebook? É o LinkedIn? É o Twitter? É o WhatsApp? E aí, galera? Tá de sacanagem. Eu não. Tem gente marcando a letra E, como que eu estaria de sacanagem? Tem gente marcando a letra D, tem gente marcando a letra W, nem tem. E aí, galera? Foi questão da banca, pô. É questão da banca isso aqui. Isso aqui é questão da banca, pô. Tem psicotécnico nesse, viu? É isso mesmo. É verdade. E aí, galera? Gabarito possível aí, gabarito possível. Gabarito possível é a letra D, WhatsApp. Depois vocês vão ver o conceito de WhatsApp, que é o que vocês mais utilizam. O Brasil está entre os 5 países com maior número de usuários de redes sociais. São exemplos de redes sociais na internet: Facebook, Hotmail e Twitter, Skype, Facebook, YouTube, Flink, LinkedIn e Gmail, LinkedIn, Facebook e Twitter. Quais são os exemplos de rede social aí, galera? D de aprovado. D de aprovado é sacanagem. Vamos que a gente já está quase na metade. Já estamos quase na metade. Não vou falar dizer cálculo mais, não. Aí essa me lascou, não tem rede social. A maioria tem de letra D, quem dera se viesse assim na prova, né? Só que aí vocês se quebraram, porque realmente a letra D, LinkedIn, Facebook e Twitter. Beleza? Questão 20. São características de rede social. Facebook, exceto. Não pertence aí ao Facebook. O que o Facebook não faz?
Paulo Sérgio mandou letra A, armazenamento de dados. O que o Facebook não faz? E aí, galera? Paulo Sérgio mandou letra A, os demais estão mandando letra B. Rede social, aí vocês se empolgam, né? Rede social, e você não, mas aí ninguém vai te responder isso, não, Flávio. É gabarito agora, A, B, C ou D. Depois a gente discute. A, B, não vai ter ninguém na hora para você perguntar, não, ué, e na hora que você estiver fazendo a prova. E aí? Flávio é esperto, fotos são dados, ó. E aí, galera? E aí? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito aí é troca de e-mails. Letra B, o Facebook ele não faz troca de e-mails, mas ele armazena dados, sim, fotos, vídeos, ele bota informação no grupo de interesse, ele tem página lá de propaganda, de comércio, sim. Beleza? Qual foi a sua nota aí das 10 de informática? Você ficou como? Fácil, né? Vamos ver se gabaritaram, então. Para ser fácil, tem que ter gabaritado. 8 de 10, tá bom. Teve alguém aí 7 de 10, então não tá tão fácil assim, né? 9 de 10, 9 de 10. 8 de 10, tá vendo? Como que já mudaria a classificação? Já teria mudado a classificação aí. Questões fáceis, né? Mas já teria mudado. Todas as questões aqui foram da banca. Todas as questões foram da banca. Beleza? Então não adianta chorar, não, bebê. Próxima questão aí. A questão agora, ela vem sobre o regime jurídico aí, ó. O regime jurídico dos servidores públicos civis, da administração direta, das autarquias e das fundações do Estado do Espírito Santo. A gratificação de representação destina-se a atender às despesas extraordinárias decorrentes de compromisso de ordem social ou profissional inerentes à representatividade do ocupante de cargos de proeminência em destaque dentro da administração pública estadual. Conforme determina a Lei Complementar 46, a gratificação de representação será fixada legalmente até o limite de... E aí, galera, qual é o limite aí dessa gratificação de representação? Legalmente aí, ela será fixada em qual limite? Alguns foram de letra D, outros estão indo de letra C. Qual será o limite aí, galera, dessa gratificação segundo a Lei Complementar 46? Outros estão indo de B. Agora é hora do jogo, o jogo é jogado, agora é a parte da legislação, hein? Legislação e a parte primeiro socorros e segurança patrimonial. Agora é a hora do jogo. E aí, a parte geral já foi. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Vocês têm que lembrar, vai ficar salvo. Vou mandar o material para vocês depois vai subir para o YouTube. Galera, vocês têm que lembrar que aí ó, é 50%, beleza? Letra C, beleza? A gratificação que está neste artigo não poderá ser subjetiva, ó. A gratificação de representação destina a atender às despesas extraordinárias decorrentes de compromisso, inerentes. Cadê? A gratificação de representação ó, será fixada aqui, ó, no limite de 50%, artigo 113, parágrafo 2º. Beleza? Próxima questão aí, ó. A próxima questão diz o seguinte... Nossa, tô ficando doido aqui. A próxima questão diz o seguinte: enquanto estava trabalhando, João de Deus, servidor público estadual, foi comunicado o falecimento de seu companheiro, com quem mantinha união estável há 10 anos. Em razão do acontecimento em questão, ele poderá ausentar-se do serviço por quanto tempo aí, João de Deus vai poder se ausentar do serviço? A, B, C ou D? E aí, galera? Quanto tempo ele vai poder se ausentar do serviço? A maioria está indo de letra C. Estão dizendo que são 5 dias. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Amanhã, né? Amanhã, uma hora dessa, nós já estamos surfando naquela prova.
Ou chorando. Gabarito possível aí a letra C. Vamos ler aqui. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor público ausentar-se do serviço por um dia para a apresentação obrigatória em órgão militar, por um dia a cada 3 meses para doação de sangue, até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, por 5 dias consecutivos por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos ou irmãos, foi o que aconteceu com ele lá, pelos dias necessários à realização de prova ou exames finais, quando estudante matriculado em estabelecimentos de ensino oficial ou reconhecido, participação de júri ou outros serviços obrigatórios por lei, prestação de concurso público, beleza? Tem que salvar isso é bom para o IASES também. Essa parte pode cair no IASES, pode cair na Polícia Civil e por aí vai. Vamos lá, artigo 23 não, questão 23. A questão 23 diz assim: a lei complementar número 46 de janeiro de 94, ao Tratado do Direito de Petição, estabelece que é assegurado ao servidor público o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer dos poderes públicos sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. E aí, galera? O Luciano falou do casamento, o luto é maior, né? O casamento é 8 dias, são 8 dias. O luto é maior, né? E aí, galera? Por enquanto, a maioria está de letra B. Agora que a gente já está acabando. São só 40 questões. Já estamos na 23. Vamos embora. Não vou nem falar quanto que falta, não. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Tá demorando demais para uma questão fácil. E aí, galera? Tem que fazer do jeito que eu falei, tem que ir riscando. Vai riscando a tela do seu computador mesmo. Gabarito possível. Gabarito possível é a letra B, o artigo 155 da Lei Complementar 146. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juiz da autoridade recorrida, parágrafo único. Em caso de provimento do pedido, a reconsideração do recurso, os efeitos da decisão retroagirão até a data do ato impugnado. Beleza? Tem que salvar isso aí para a sua prova. Próxima questão aí, ó. A Lei Complementar 46 de janeiro de 1994, do Estado do Espírito Santo, disciplina os casos em que dará vacância em que se dará vacância, a qual ocorrerá, exceto no caso de. Qual é um caso que não vai ocorrer vacância, galera? Segundo a Lei Complementar 46. A maioria está indo de letra A. A maioria está indo de letra A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Vamos embora? A maioria está indo de letra A. 39 pessoas, poucos estão participando ativamente, hein? Pô, a maioria está só ouvindo. Preguiça de digitar. Aí é sacanagem. O professor ficou horas e horas fazendo esse material. Você com preguiça de participar. Gabarito possível aí, a letra A, ascensão. Galera, ascensão, tanto na forma de provimento como na forma de vacância, está suspensa, é inconstitucional. Beleza? Suspenso não, foi declarado inconstitucional. Melhor levar assim. Beleza? Então, nós temos aí, como vacância, exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento, declaração da perda do cargo, destituição do cargo em comissão. Beleza? Agora, a ascensão, declarada inconstitucional, não vale mais. Beleza? O tempo de afastamento do servidor público para o exercício do mandato eletivo será computado para todos os efeitos legais, exceto para. E aí, galera? Por
aonde que eu não conto aí o afastamento do servidor público para mandato eletivo? Eu não posso utilizar ele para quê? Para qual finalidade? A maioria está dizendo que é a letra A. Segundo a Lei Complementar 46 de 94, a prova da Polícia Penal estava tão bagunçada que de início eles colocaram no edital 46 de 2022, 2025, coisa assim, é mudar depois. E aí, galera? O negócio estava bagunçado, hein? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra A. Promoção por merecimento. O tempo de afastamento do servidor público para o exercício de mandato eletivo será computado para todos os efeitos legais, exceto, ou seja, não vai ser não vai ser para promoção por merecimento. Beleza? E aí, galera? Questão 26. A questão 26. De acordo com o regime jurídico dos servidores civis do Estado do Espírito Santo, não se aplica aos ocupantes exclusivamente do cargo em comissão a licença em decorrência de... E aí, galera? Vambora. Grande Fábio. É Rosa, né? Fábio é o Rosa. Grande Rosa. Fala, Rosa. E aí, galera? Promoção aí, licença aí, que não vai ser aplicada ao comissionado, em decorrência de letra A, adoção, lactante, paternidade, serviço militar obrigatório. E aí, galera? A maioria está indo de D, outros estão indo de letra A. Segundo a Lei Complementar 46, não se aplica aos ocupantes exclusivamente dos cargos de comissão a licença em decorrência de letra A, adoção, B, lactante, lactação, C, paternidade, D, serviço militar obrigatório. Flávio falou A, mas não sei. Matheus Maia disse: o que eu li dessa lei para a Polícia Penal não é brincadeira. Vocês têm que olhar lá no edital do IASES, que lá no edital do IASES só vai cair duas partes: regime disciplinar e processo administrativo disciplinar. Não vai cair a lei toda, não, hein? Tem duas partes só que cai. Às vezes o cara tá lendo a lei toda pro IASES e vai perder tempo útil. A maioria está indo de D, outros estão indo de B, outros estão indo de A. A parte do artigo 220 vai cair no IASES. É uma afirmação? Acredito que sim, não botou interrogação. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui é letra D, serviço militar obrigatório. Beleza? Show, olha lá, olha a parte final aqui, ó. Serviço militar obrigatório, ó, o parágrafo primeiro, as licenças previstas no 5, 6, 6 é o 6 aqui, ó, serviço militar obrigatório. Beleza? Não se aplica aos ocupantes exclusivamente do cargo em comissão. Beleza? Show de bola. Conseguiram ver aí? Conseguiram observar que eu marquei aqui, ó, vou botar a setinha em cima. O 6 e o 6 não se aplica ao cargo. Beleza? Próxima questão aí. A questão diz o seguinte, questão 27. Nós já estamos quase acabando. No que diz respeito à responsabilidade do servidor público pelo exercício irregular das suas atribuições, é correto afirmar que, segundo a Lei Complementar 46, né, somente será afastado das suas atribuições como medida preventiva, responderá apenas administrativamente através de apuração por sindicância, responderá civil, penal e administrativamente, D, a responsabilidade penal só abrangerá as contravenções. Questão muito fácil, questão rápida de responder. A Luana agora colocou, resolveu usar o E. Vou falar o E com o chapéuzinho. E aí, galera? Nós vamos tentar bater os 80% na prova da Assembleia, hein? Pelo amor de Deus.
Daqui a pouco começa a parte de primeiros socorros e por aí vai. Isso aí, eu quero 80, no mínimo 80%. Daqui a pouco começa a parte de primeiros socorros e por aí vai. Você aposta em que nota para. Ah, na Assembleia eu não aposto em nota nenhuma para entrar. A Assembleia é complicado. É puxado esse concurso aí, tá? Tem uma galerinha ali dentro que já está estudando para caramba. Eu também acho, mais de 90%. Errou uma palavrinha da transcrição da frase e já vão te eliminar. Respondeu. Queira respondeu. Responde no dia da prova. Gabarito possível aqui é a letra D. Responderá civil, penal e administrativamente. O servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Nós já estamos quase terminando, galerinha. Quase terminando. Beleza? A questão 28 diz o seguinte. A questão 28 diz o seguinte. No que diz respeito à responsabilidade do servidor pelo exercício irregular das atribuições, é correto afirmar que. E aí, galera? Ué, juntou, pô. Juntou, calma aí, essa questão vai ser anulada. Juntou. Não, essa daqui não é isso, não. A 28 acabou copiando errado, desculpa. Acabou copiando errado, desculpa. Essa parte aqui tira, ó. Vamos voltar na leitura. No atendimento de primeiros socorros, é fundamental avaliar os sinais vitais do indivíduo que está acidentado. 3 desses sinais vitais são. Quais são os 3 sinais vitais aí, galera? Desculpa, não tinha nada a ver. Me emendou na hora de copiar aqui, tá vendo? É porque eu mesmo que faço, galera. Vou buscando as questões. Desculpa. Leia aí novamente. Vamos lá. No atendimento de primeiro socorro, é fundamental avaliar os sinais vitais do indivíduo que está acidentado. Os 3 sinais vitais são. Quais são os 3 sinais vitais aí? Tem gente da saúde aí que eu tô ligado. Tem gente da saúde aí que eu tô ligado. E aí, galera? Aí, segunda banca, tá? Aí é segunda banca. Não é segundo David, não. Se tiver o gabarito fora do que vocês estão acostumados, é segunda banca, porque isso aí foi da própria banca. Não, não foi dessa banca, não. Foi de outra, porque essa banca não tinha questão nesse sentido. E aí, galera? A maioria tá indo de. Alguns estão indo de C, outros estão indo de D. A banca está querendo saber os 3 sinais vitais aí, no atendimento dos primeiros socorros e sinais vitais do indivíduo que está acidentado. O cara está acidentado. Alguns estão indo de D, outros estão indo de C. Segundo a banca, tá, galera? Eu não estou aqui para contrariar entendimento de quem estudou a área, não. Mesmo porque eu gosto da medicina legal, mas não tem nada a ver com a área de primeiros socorros. Tem a ver, sim, mas não é tão específico para concurso relacionado à galera de primeiros socorros, a galera da enfermagem, por aí vai, não. Gabarito possível, segundo a banca, né? Segundo o professor David, não. É a letra D. Vai ter que olhar a temperatura, respiração e pressão arterial. Segundo a banca, os sinais vitais clássicos avaliados em primeiro socorro são temperatura corporal, respiração, pulso barra pressão arterial. Beleza? Alguma abordagem também inclui a frequência cardíaca. Beleza? Consciência e deglutição são importantes na avaliação clínica, mas não são sinais vitais propriamente ditos. Beleza? Isso aí foi a justificativa que eu consegui para essa questão. 29. Antes de eu estudar sobre, eu marcaria assim, entendi. Quanto à prestação dos primeiros socorros nos acidentes de trabalho, em caso de queimaduras com acidentados conscientes, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve retirar a roupa do acidentado com cuidado, dar bebida quente, como chá e café, imobilizar a região das ataduras. D. Aplicar torniquetes. O que você deve fazer com a pessoa que sofreu queimadura? Se for muito brabo, galera, e ver que eu vou morrer, se você perceber que eu vou morrer, me ofereça café. Eu já prefiro ir, pelo menos, com um copo de café. E aí, galera? A maioria está indo de A, outros estão indo de C. Se vocês perceberem que eu estou muito queimado, que eu vou morrer, me ofereça café, porque pelo menos eu vou feliz. E aí, galera? Você deve retirar a roupa do acidentado com cuidado, dar bebida quentes, como chá e café, imobilizar a região com ataduras, aplicar toniquetes. E aí, galera? Tá falando de alguém que está queimado, mas está consciente. E aí, galera? A Amanda me induziu aí ao erro.
E aí, galera, quem marcou, marcou. Quem não marcou, vai marcar no dia da prova, se der tempo, beleza? Gabarito possível aqui é a letra A. Retirar a roupa do acidentado com cuidado. Em caso de queimaduras com o acidentado consciente, uma das primeiras medidas do primeiro socorro é retirar as roupas, acessórios e objetos da área atingida, desde que não estejam aderidos à pele, pois elas podem manter o calor, agravando a lesão, dificultar o resfriamento da área da queimadura, aumentar o risco de infecção. A retirada deve ser feita com extremo cuidado, cortando as roupas, se necessário, e nunca arrancando os tecidos grudados à pele, beleza? Próxima questão aí, a questão 31. Uai. Já estava na questão 31, né? Quanto à prestação... Opa, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu reduzir aqui. Tá? Isso. Quanto à prestação de primeiros socorros, assinale a alternativa incorreta. Em caso de luxação, a primeira conduta é imobilização. Em caso de convulsão, a primeira conduta é cuidar para que a cabeça não sofra traumatismo. Em caso de aplicação de torniquete para estancar a hemorragia, desapertá-lo a cada 10 minutos. Em caso de corpo estranho nos olhos, tentar retirar o objeto com qualquer instrumento ou soprar o olho. O que você não deve fazer aí, galera? O que não deve fazer, hein? Primeiros socorros aí, o que você não deve fazer? A maioria está indo de C. A maioria está indo de C, outros estão indo de D. Está perguntando o que você não deve fazer. Faça a leitura com calma, galera. Agora não é hora de ter pressa, não. Dia de ter pressa, dia de correr, é lá no dia do TAF. Alpet Estética Animal está online. Alpet Estética Animal. Muito bom. D. Então, a questão está querendo errado, beleza? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Gabarito possível, galera. Em caso de corpo estranho nos olhos, tentar retirar o objeto com qualquer instrumento ou soprar o olho. Pô, isso aí não pode, né, galera? Pelo amor de Deus. Imagina se um objeto, esse corpo estranho no seu olho, você vai cuspir ali e jogar um pó. É sacanagem. Isso aí você não deve fazer, né? E é o que a gente mais faz, né? Só para aqui, só para aqui. Só para aqui, faz assim, só para aqui, só para aqui. É o que a gente mais faz. Só para aqui, só para aqui. E aí, galera? Mas, gente do céu, cara, é o que a gente mais faz. Faz assim ainda, vai. Só para aqui. É o que a gente não deve fazer, é o que a gente mais faz. Beleza? Próxima questão. A questão diz o seguinte aqui, ó, no que se refere às técnicas de vigilância e patrulhamento em edifícios públicos, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta aí, galera? Mas a banca manteve, tá, Juliana? A banca manteve esse gabarito aí. E aí, galera? A banca manteve esse gabarito. Por isso que eu vou manter. E aí, galera? A maioria tá indo, por enquanto, de C nessa alternativa. Imagina mandar o cara soprar o olho só para isso. Chegar lá no médico na hora da consulta, o médico fala, não, relaxa, abre o olho, é só um sopro. E aí, galera? A maioria tá indo de letra C. Vocês me fazem rir demais. E aí, galera? A maioria tá indo de letra C. A maioria tá indo de letra C. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Grande Cristiano, sobre patrulhamento e vigilância, você já está careca de sabê-lo, Cristiano, que é a letra C mesmo. Gabarito possível é a letra C. Patrulhamento eficiente caracteriza pela imprevisibilidade dos horários de trajeto, observação constante do ambiente e pronta comunicação das situações suspeitas, beleza? Grande Cristiano. Cristiano é o camisa 10 do IAS. Esse cara já ganhou uns 2 ou 3 simulados que eu fiz lá no início do ano, lembra? Eu acho que uns 2 ou 3 simulados ele foi em primeiro ou segundo. Normalmente era primeiro, beleza? É careca, literalmente, isso aí. Patrulhamento em edifícios públicos deve priorizar a imprevisibilidade de rotas e horários, dificultando as ações ilícitas, observação atenta das pessoas, objetos e comportamentos suspeitos,
pronta comunicação de irregularidade à central ou autoridade competente, e o caráter preventivo, além do repressivo. Beleza? Show de trairagem, é verdade. Grande Cristiano, Cristiano é camisa 10. Galera, controle de acesso compreende as atividades, medidas e procedimentos dos quais resultam limitação de controle e controle de circulação e acesso de pessoas, veículos, materiais, documentos, inclusive dados e informações. Considerando a natureza do meio empregado, são exemplos de controle de acessos instrumentais por meio de sistema de identificação biométrica. E aí, galera? Tá querendo saber aí? São instrumentos de controle de acesso de identificação biométrica. Qual é o gabarito aí? Vocês vão trabalhar com isso. A maioria está indo de D. A maioria está indo de letra D. A Assembleia adota esse sistema aí, ó, de ponto. De acesso também, mas adota de bater ponto aí de forma biométrica. 15 vagas, isso aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra D. Geometria da mão e identificação da retina, beleza? Show? Geometria da mão e identificação da retina. A gente está quase acabando, galera. Nós estamos na questão 33, só 40 questões. Quase acabando. Um extintor é um equipamento portátil e autônomo que contém um agente extintor, como água, espuma, pó químico ou CO2. Sob pressão, para controlar e extinguir princípios de incêndio de pequena escala em materiais específicos, é correto afirmar que o CO2 é indicado para as alternativas classe C, classe A, classe G ou classe F. E aí, galera? A maioria está indo de letra B, está dizendo que é a classe A. Que orgulho de vocês, hein? Tem gente que está desde janeiro com a gente aí, seja nos cursos presenciais, seja no projeto Aprovar. Cara, que orgulho de vocês, isso é bom. Isso aí, é sobre não desistir, galera. A vitória vem, pode ter certeza. E quando começa a acontecer uma atrás da outra, assim, uma vitória atrás da outra. Beleza? A vitória de vocês é igual o boleto. Quando começar a chegar, vai ser um atrás do outro. A vitória de vocês vai ser igual o boleto de conta. Quando começar a chegar, vai ser um atrás do outro. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, a maioria está indo de letra A, outros estão indo de letra C. E aí, galera, qual é o tipo de extintor aqui? CO2. A maioria está dizendo que é a letra A, outros estão dizendo que é a letra C. Oh, teve gente falando que é a letra B também. Então tá entre A, C e B. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito aqui, ó, é letra A, classe C. O extintor de dióxido de carbono é indicado principalmente para incêndios classe C, que envolve equipamentos elétricos energizados, tais como quadro elétrico, painéis de controle, computadores de aparelho eletrônico. Isso ocorre porque o CO2 não conduz eletricidade, não deixa resíduos, evitando danos em equipamentos, atua por abafamento, reduzindo o oxigênio local de chama. Beleza? Depois vocês dão uma olhada no extintor, que deve cair uma questão, pelo menos, sobre o extintor, tá? Eita! Isso aí, classe A, se não me engano, é com água. Letras, mas a banca deu. Isso aí. Acerca da segurança pública e do acesso à justiça, analise os itens abaixo. E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão?
A maioria, Edson disse que vai de letra A. Juliana foi C de chute. Os demais estão indo de letra A. Maia foi de D. Rayane Dias foi de A. Brian foi de D. Luana Ramos foi de A. A grande Castela aí, a Castela apareceu, foi de letra A. Cristiano Oliveira foi de D. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra D. 1, 2 e 3 estão corretas. Cuidado, galera. Quando eu falo que vai ao encontro, eu estou dizendo que tem concordância, beleza? Uma coisa vai ao encontro da outra. Então, isso aqui está a favor disso aqui. É isso mesmo, vai ao encontro, concordância. Se eu colocasse vai de encontro, aí seria oposição. E aqui está certo. As três estão corretas. Aqui é vai ao encontro da necessidade de promover. Isso aí. Vai ao encontro, realmente, vai à necessidade de promover acesso à justiça. Não vai de encontro. Beleza? Explica B. Claro que eu explico a B. Vamos lá. A letra B. A letra B dizia o quê? A letra B dizia, ó, no Brasil, o acesso individual e restrito, amplo e gratuito ao judiciário, não é realmente o acesso ao judiciário não vai ser um direito absoluto. Não existe direito absoluto, nem o direito à vida é absoluto. Todos os direitos são relativos. Meus alunos têm que dominar isso daí, hein? Todos os direitos são relativos, beleza? Não existe um direito absoluto em matéria de. Claro que tem aquela questão da escravidão, da tortura lá, mas a banca não vai aprofundar tanto. De acordo com o artigo 18 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre os bens do Estado, assinale a alternativa correta. E aí, galera? Qual é a alternativa correta? Anota aí, Mary. Vai ao encontro quer dizer que tem concordância. Uma coisa concorda com a outra. Ter encontro é porque é oposição. Uma coisa não concorda com a outra. A maioria está indo de letra C. A maioria está dizendo que vai de letra C. Vai anotando aí para depois a gente ver a pontuação. Já está quase acabando. 5 questões aí para encerrar. Grande Kevin. Seu pai estava online aí, Kevin. Elias. Acho que era ele, ou era você que estava usando a rede social dele aí. Manda um abraço para Elias aí para mim. Elias mora no coração. Elias é camisa 10. E aí, galera? E por sinal, você está no mesmo caminho, né, Kevin? Graças a Deus. Na correria, lutando e vai conquistar os objetivos aí. Vai ficar gravado? Vai subir para o YouTube depois. Vocês fazerem a revisão aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, a letra C. O artigo 18. Inclui-se, entre outros, os bens do Estado. As águas exclusivamente em terreno de seu domínio, superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, ressalvados neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União, as ilhas oceânicas costeiras de seu domínio, as ilhas fluviais e lacustres, sob seu domínio, não pertencentes à União, as terras devolutas, não compreendidas entre as do domínio da União, os bens que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Beleza? Questão 36, a questão 36 diz o seguinte, nos termos do artigo 30 e 31 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que trata sobre a intervenção dos estados no município, assinale a alternativa correta. Essa parte é uma questão que eu aposto em prova, intervenção dos estados nos municípios. E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra D.
A maioria está dizendo que vai de letra D. Grande Ventura, Rosa, Lira, Castelo, Freitas, Lemos, Ferreira, Dias, Sérgio, Freitas, Brian Freitas, Almeida. Todo mundo indo de D. Gabarito possível aí é a letra D, beleza? A intervenção da CIA por decreto do governador devendo ser submetida à apreciação da Assembleia Legislativa no prazo constitucionalmente previsto. Galera, olha só, vamos dar uma lida aqui, porque eu acho que isso é importante. O Estado não intervirá no município, salvo quando deixar de pagar sem motivo ou força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestado contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido em receita municipal na manutenção do desenvolvimento do ensino. O Tribunal de Justiça do Estado der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Federal ou Estadual, ou para promover a execução da lei ou da ordem ou decisão judicial. São as hipóteses que vão ocorrer a intervenção dos municípios, dos estados no município. De forma ao contrário, aí não pode. Os municípios não podem intervir nos estados e nem a União direto nos municípios. Não pode. Beleza? A intervenção em município dá-se-á por decreto do governador, observando os seguintes procedimentos. Comprovados os fatos do inciso 1 a 3 do artigo anterior, o governador, de ofício ou mediante denúncia de qualquer da autoridade pública ou cidadão, em 24 horas decretará a intervenção, justificando igual prazo à Assembleia Legislativa que estiver de recesso, beleza, a Assembleia Legislativa que, se estiver de recesso, será convocada extraordinariamente para apreciá-la. Na observância do inciso 4º, beleza? Do artigo anterior, recebida a solicitação do Tribunal de Justiça, o governador, se não puder determinar a execução de lei, de ordem ou decisão judicial, expedirá em 48 horas o decreto de intervenção comunicando seu ato à Assembleia Legislativa. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. Esse prazo é importante. Beleza? Tudo aqui a gente tratou ainda no prazo de 24 horas. O interventor deverá prestar conta da sua administração à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas. Olha, ele presta à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas. Beleza? Sob as mesmas condições estabelecidas para o prefeito municipal. Cessados os motivos da intervenção ou fim do prazo, a autoridade afastada reassumirá suas funções, salvo se incorrer impedimento legal. Beleza? Essa parte aqui do 30 ao 31 é importante fazer a leitura, beleza? De acordo com o enunciado na Constituição do Estado do Espírito Santo, as administrações públicas direta e indireta e qualquer dos poderes dos estados do município obedecerão os diversos princípios. Assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta aí, galera? Se nós estamos na 37, agora eu não erro não, ó. 38, 39, 40. Faltam 3 questões. E aí, galera? A maioria tem de letra C. Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova. Se der tempo, né? Se der tempo, eles respondem no dia da prova. Gabarito possível, a letra C. Tem que lembrar que na Constituição Estadual não é só o LIMP, não. Princípios expressos, além do LIMP, tem, ó, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, beleza? Além do LIMP, tem que tomar cuidado com isso aí. De acordo com o enunciado na Constituição do Estado do Espírito Santo, e aí, qual é o gabarito dessa questão aí?
Alguns estão indo de letra A. E aí, faça a leitura com calma. Faça a leitura com calma. É das 14 até as 18, a prova? Não me engano, é isso. Eu já começo a prova perdendo 10 questões de RLM. São 10, não é isso? 5. Ah, então tá tranquilo. 5, só não posso zerar, né? Tem que sair uma C, pelo menos. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. A maioria está indo de letra A. Ó, estão indo de letra D agora. Outros estão indo de letra D. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível é a letra A. A garantia assegura ao dirigente sindical. A garantia assegurada ao dirigente sindical tem por finalidade permitir o livre exercício da atividade sindical sem prejuízo dos direitos funcionais. O servidor público efetivo e estável dirigente sindical é garantida a proteção necessária ao exercício da atividade. Parágrafo único. O servidor afastado dos termos deste artigo gozará de todos os direitos e vantagens decorrentes ao exercício do cargo, inclusive remuneração, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa desde o registro, desde o registro da sua candidatura até um ano após o término do mandato. Salva aqui, vai poder amarrar a lata dele nos termos da lei se ele cometer falta grave. Beleza? Se ele cometer falta grave, aí pode amarrar a lata dele. Sobre a resolução 2700 de 2009, que dispõe sobre as competências do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, assinale a alternativa correta. E aí, galera? A RLM tem peso 2, vale 10 pontos. É isso aí. E aí, galera? 5 valendo 10. E aí, galera? E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão? A maioria está indo de letra A. É a penúltima questão agora, galera. Participem todos. Participem todos. É a penúltima questão. Você está quase findando a sua prova. A maioria tem de letra A, mas estou na dúvida. Castelo foi de letra A, mas disse que está na dúvida. Grande Alexandre Almeida disse que vai de letra A também. Carolina mandou um A com interrogação, quer dizer que está na dúvida. E aí? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra A. Compete ao presidente da República dar a posse aos deputados, presidir reuniões dos líderes, dirigir a polícia da Assembleia Legislativa. Depois vocês vão ler o que está aqui no artigo 23, parágrafo 1º e diante. Beleza? Próxima questão. Última questão. Nos termos da mesma lei. O artigo 30 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. As comissões da Assembleia Legislativa são classificadas em permanentes e temporária. Assinale a alternativa correta sobre as comissão deve cair na prova, né? Comissão deve cair na prova. E aí, galera? A última questão aí. É presidente da Assembleia Legislativa lá na outra questão. E aí, galera? O atual presidente é Marcelo Santos. Ronaldo já está lavando até os pratos aí, né, Ronaldo? Esqueceu a câmera aberta. O Ronaldo está lavando até os pratos, já se preparando para a prova da Assembleia. É isso aí. Tá certíssimo.
Se você não lavar os pratos, a esposa aí não deixa nem chegar na prova da Assembleia. Se for casado aí, a esposa não permite nem chegar na prova da Assembleia se não lavar os pratos. Ser eliminado antes de fazer a prova. E aí, galera? A maioria está indo de letra A. A maioria está indo de letra A. E aí, galera? Uma questão bem lógica, né? É uma questão bem lógica. É mais lógica do que conhecimento da matéria. A maioria está indo de letra A. Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo, beleza? Se der tempo. Gabarito possível é a letra. Gabarito possível é a letra A. As comissões permanentes possuem caráter técnico legislativo ou especializado, integra a estrutura institucional da casa e participa do processo legislativo de fiscalização e orçamento do Estado. Beleza? Calma aí, deixa eu chamar a Elisa para aparecer aqui. Vem cá, Elisa, aparecer aqui. Vocês viram a minha comunicação não violenta com a Elisa? Vai, tira o pé da parede, vai pro quarto. Ela aqui, ó, tá? Vai aparecer aqui agora. O final de semana ela tá comigo. Fala aí, galera. Oi, galera. Ela gosta de câmera, tá? Essa menina gosta de câmera. Eu tô vendo gravar agora. Tá gravando aqui, ó. Dá tchau pra galera, dá? Tchau. Tchau. Olha lá, um abraço. Abraço. Galera, para encerrar aí, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim. Galera, foca no alvo aí, foca no objetivo. O que ficou para trás ficou, agora é focar no próximo objetivo e ir para cima. Amanhã o objetivo é tirar uma boa nota e classificar na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Daqui um dia vai ser na Polícia Penal de Minas, daqui outro dia vai ser na Polícia Civil do Espírito Santo, daqui no outro dia vai ser no IASES, mas o que ficou para trás, beleza? Um abraço, amanhã às 20 horas teremos um gabarito, isso aí. Um abraço, sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Busque lembrar, galera, recuar só se for para pegar impulso. Valeu, obrigado, um abraço. Vai tentar encerrar.